dedo, a credulidade não define cristão. O que define o crente é a convicção. Fé é certeza. Fé é a certeza que Jesus é Deus, Jesus morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus e em breve voltará para buscar a sua igreja. Nós, como cristãos, como servos do Senhor, precisamos ter essa convicção. Eu só posso anunciar que Jesus vive se de fato eu viver para demonstrar que Ele vive. O crente vive para anunciar o Cristo que é vivo. O crente não vive para anunciar o Cristo que está morto. Nosso Senhor, Ele está vivo, venceu a morte, ressuscitou e brevemente buscará a sua igreja. Essa é a mensagem indiscutível que Lucas apresenta. E ele começa a falar sobre determinadas ações que nos fez durante 40 dias. Mas é interessante que ele começa a falar sobre outro ponto importante da nossa introdução. O ponto ele diz assim: olha, vocês vão ficar em Jerusalém até o momento. O momento é até que vocês recebam o Espírito Santo. É interessante nós entendermos isso, porque ali estava sendo estabelecido os alicerces, a estrutura da igreja. Jesus acende aos olhos e fala: olha, eis que eu vou ao Pai, mas não vos deixarei órfãos. Deixarei com vocês outro Consolador, um Consolador semelhante a mim. E esse Consolador irá capacitar vocês para diversas obras. Jesus fala aquilo para aqueles apóstolos, para a igreja, a fim de que eles pudessem entender que tudo quanto nós fazemos, nós não fazemos por capacidade, nós fazemos por orientação, direcionamento e pelo poder do Espírito Santo de Deus. A missão ou evangelismo feito na nossa capacidade será uma missão e um evangelismo frustrado. Afinal, nós somos limitados. Toda a nossa capacidade cognitiva de pensamento e capacidade intelectual, ela é falha. Mas nós, através do Espírito Santo, sendo capacitados pelo eterno Deus, passamos a viver segundo esse poder e essa graça, o evangelismo e as missões, ela terão sucesso. E Lucas prossegue falando sobre as narrativas a respeito de Jesus, até que os apóstolos, eles fazem um questionamento. É impressionante. Eles veem tudo que Jesus havia operado. Os judeus esperavam um Messias poderoso como um rei, que viesse em um cavalo branco, que destruísse as nações circunvizinhas, que fizesse com que a nação de Israel fosse grande no sentido de ser um império. E Jesus vem de uma forma oposta a isso. Ele não vem como um rei triunfante, primeiramente, mas ele vem como um servo. Ele não vem em um cavalo branco como um exército, mas ele vem com discípulos, crianças, pobres, prostitutas, escribas, fariseus, cobradores de impostos, pescadores,
Bem-aventurados são os que choram. Os discípulos ainda buscavam algo que Jesus não veio fazer. É importante nós entendermos todo esse contexto para que nós possamos adentrar naquilo que será a mensagem de fato. Jesus, ele quebra paradigmas. Ao não restaurar um Israel no sentido robusto de guerra, mas para restaurar uma igreja que não vive para se impor na sua força, mas vive para se posicionar na sua palavra. O que nos faz avançar não é a nossa capacidade intelectual. O que nos faz avançar não é uma bandeira política. O que nos faz avançar não é um exército. O que nos faz avançar é a autoridade do Espírito Santo que está sobre a igreja. É necessário que nós quebremos o paradigma que até os próprios apóstolos e discípulos vivenciavam, para que nós possamos de fato entender o que é missão, o que é evangelho. Fazendo agora essa introdução, nós vamos ao versículo que irá direcionar a mensagem dessa noite, que é o versículo 8. Ele fala: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. É muito comum essa mensagem de missões fazer um paralelo geográfico e dizer: Jerusalém é o Aracuri do Lema, Judéia é o Ceará, Samaria é um bairro vizinho ou uma cidade vizinha, e os confins da terra é o mundo. Geralmente as mensagens de missões elas trazem uma separação de etapas. Primeiro eu faço aqui, depois eu faço lá, até chegar aos confins da terra. Só que o texto, ele não está falando sobre isso. Mas antes de nós entendermos como deve ser o processo de avanço do Evangelho, precisamos entender o que é essa igreja. Hoje nós vivemos uma realidade em que a igreja ela se fecha no seu clube social. Repare que é muito comum, aos domingos nós vestimos a nossa melhor roupa, usarmos o nosso melhor perfume, a fim de, naquele ajuntamento dos irmãos, nós usarmos a comunhão dos crentes. Aqui é o nosso clube. Aqui é o lugar onde nós nos reunimos, onde acaba a gente vai comer um pastelzinho, a mãe vai ser pratinho. Nós meio que criamos um espaço nosso. Tanto que quando você vai falar sobre igreja, fala assim: mas o que é igreja? Tem logo esse tempo bonito, essas paredes, toda essa estrutura. Mas igreja não é isso. A palavra igreja é uma palavra grega, que a palavra é eclésia. São dois radicais que trabalham em um sentido, que é os chamados para sair. Olha só, igreja é uma palavra grega que quer dizer os chamados para fora. Mas repare que a ideia da igreja brasileira e da igreja no geral é muito mais os chamados para ficar dentro do espaço físico. Até o sentido do que é igreja, o pecado e as nossas próprias tendências de nos fechar no nosso mundo quebrou. Nós preferimos muito mais se fecharmos e sermos chamados para ficar dentro do templo do que ser chamados para sair. Entenda que nós estamos nesse mundo, mas nós não pertencemos a esse mundo. Contudo, nós temos uma missão.
isso aqui não é o nosso lugar de esconderijo. Isso aqui é como se nós imaginássemos quando os Estados Unidos vai lançar um foguete, ele vai para a Lua. Aqui é a nossa base, onde nós partimos, não onde nós permanecemos. A igreja não foi chamada para estar fixada em um local, se enraizando, dizendo, pronto, aqui é meu ambiente. Não, a igreja foi chamada para frutificar e para florescer. Eclésia não é permanecer, eclésia é sair. Nós estamos reunidos como um corpo a fim que nós sejamos aperfeiçoados, santificados, para que nós não saiamos de qualquer forma. O que foi que Cristo disse? Olha, permaneçam em Jerusalém até que vocês recebam o Espírito Santo. Mas repare que o apóstolo Paulo começa a trazer a doutrina da salvação, que aqueles que não estão vindo nessa doutrina estão perdendo. Ele vai trabalhar um assunto bastante importante, que é o assunto da ação do Espírito Santo na obra da salvação na vida do crente. Ao recebermos Jesus como nosso Salvador, através da regeneração, da transformação das nossas vidas, nós passamos a sermos templo, a habitação do Espírito Santo. O Espírito Santo passa a morar dentro de nós. Igreja passa a não ser, e nunca foi, essa estrutura, mas igreja passa a ser eu e você. Nós somos templo, nós somos a habitação do Espírito Santo. E por sermos templo e habitação do Espírito Santo, é lógico que agora nós podemos sair de Jerusalém. Desde a criança até o mais idoso. Ou você é um missionário, ou você é um impostor. Quem está dizendo isso não sou eu. Quem diz isso é um dos maiores pregadores da história do Evangelho, Charles Spurgeon. Ou você é um cristão, ou você é um impostor. Ou você é um missionário, ou você é um impostor. Ou você anuncia o Evangelho, ou você é um impostor. Se nós não nos propusermos a fazer aquilo que o Senhor Jesus nos ordenou a fazer, nós somos religiosos, podemos ser qualquer coisa, só não somos servos de Deus. Repare que Jesus ele nos instrui a isso, a fim de que nós possamos fazer discípulos. Discipular é um dos papéis da igreja. A ideia grega de discipular é a ideia de um termo chamado também paráclito. Paráclito é uma palavra que quer dizer aquele que está ao lado. Sabe qual é o outro significado de paráclito? Espírito Santo. Jesus chamava de paráclito o Espírito Santo. O original para o Espírito Santo, Jesus trata, é paráclito. Ou seja, o papel da igreja é fazer discípulos a fim de que nós estejamos ao lado dos discípulos, assim como o Espírito Santo está conosco todos os momentos. Quantas vezes nós mudamos a prioridade das nossas vidas? Quantas vezes nós colocamos muitas coisas à frente do objetivo principal da igreja, que é fazer discípulos? Você sabia que a sua salvação, a salvação que lhe alcançou, em primeiro ponto, não é para você? Os irmãos que vêm para a escola dominical, vou fazer uma pergunta: qual é o principal motivo e finalidade da salvação? Glorificar a Deus. Se nós anunciamos o Evangelho, não é para que simplesmente as pessoas sejam salvas. Isso também é um dos motivos, mas o principal motivo é glorificar ao Deus das nossas vidas. Repare que não evangelizar e não fazer missões é uma forma de nós não glorificarmos a Deus.
de alimento. Meus irmãos, nós não podemos nos conformar a nos tornar uma igreja que se fecha no campo social e só deseja ir para o céu sozinhos. Se nós somos igreja, nós precisamos conduzir mais pessoas a essa salvação. Olha o privilégio que o Senhor proporcionou a nós. O Senhor nos tornou homens e mulheres eternos que anunciam o Evangelho eterno a respeito de um Deus eterno com uma promessa de eternidade, e nós desprezamos isso. Eu falo nós, me coloco. Vocês não sabem quanto isso dói em mim falar sobre essa situação, porque eu me vejo como alguém que muitas vezes deseja, às vezes, muito mais buscar um conhecimento teológico do que ele fala ir ao campo para anunciar a Evangelho. Essa mensagem não é só para os irmãos, essa mensagem ela impacta ainda mais o meu próprio coração. Mas o texto fala sobre uma coisa bastante interessante. Ele fala assim: olha, ele diz 4 pontos geográficos. O primeiro ponto é Jerusalém. Jerusalém, irmãos, é a nossa estrutura de igreja. Jerusalém é o nosso povo. Quando Jesus fala assim: olha, agora vai para Jerusalém, os discípulos ficaram tranquilos. Evangelizar na zona de conforto é uma maravilha. Evangelizar no lugar onde todo mundo me entende é uma maravilha. Vocês não acham que é difícil preparar um sermão, subir no púlpito e pregar? Estuda, mas fica estudando ali, estou de férias. Estuda, vai orar, lê muita coisa, você é crente. Isso é bom, mas por quê? Isso aqui é um ambiente controlado. Aqui só tem crente. Satanás não vai se manifestar aqui porque nós somos revestidos pelo Espírito Santo. Aqui é um lugar seguro. Pregar em Jerusalém é muito fácil. Mas nós não fomos chamados para Jerusalém. Jerusalém é o nosso ponto de partida, não o nosso lugar fixado. Mas repare quando ele fala em Jerusalém, os discípulos ficam tranquilos. Opa! Aqui é a nossa base. Aqui é tranquilo, aqui eu sei opinado, aqui eu não vou ser aceitado, aqui eu sei onde eu posso transitar, aqui eu sei onde eu posso não ir e aonde eu posso ir. Jerusalém é um lugar muito. Mas nós não podemos nos conformar com isso. O nosso objetivo é os confins da terra. O nosso objetivo é os samaritanos. O nosso objetivo é combater com a religiosidade, porque Jerusalém é o ponto de partida e a Jerusalém celestial será o nosso ponto de chegada. Mas só chegaremos na Jerusalém celestial se de fato nós fizermos jus àquilo que nós somos chamados a fazer, que é conduzir mais pessoas a essa Jerusalém, não para que elas, os nossos discípulos, se tornem crentes preguiçosos, como nós às vezes somos, mas para que os discípulos que chegam a Jerusalém tenham no seu coração o ardor, o amor pelas almas perdidas. E ele prossegue dizendo Jerusalém, e agora ele vai para outro ponto, Judéia. Fazendo um breve ideia geográfica, é o seguinte: Jerusalém é a capital do reino de Israel. E a Judéia era a tribo de Judá, fosse um estado daquela nação de Israel, onde estava circunvizinha a ela. Era uma região um pouco maior. Repare que a Judéia também é um lugar de conforto. A Judéia também não é tão difícil. Mas a Judéia tem alguns problemas. Repare que os judeus, quando Jesus começou a pregar para eles, ele falou assim: olha, eu vim para os judeus, mas eles não me receberam. Ó, Jerusalém, Jerusalém, como eu queria cuidar de ti como uma galinha que abraça os pintinhos, mas tu me rejeitaste. A perspectiva da Judéia não é uma perspectiva no sentido geográfico de ser o Ceará, não. A perspectiva da Judéia é viver preso em uma religiosidade, é ser um crente que busca uma alma
perfeita, essa pessoa precisa ouvir o Evangelho. Nós corremos o risco de ir para dois extremos: o extremo da marginalização, ou seja, eu vou só pregar se for lá no presídio, e ali tem que pecar mais. E também o extremo do caviar. Não, você quer pregar no ambiente do trabalho. A Bíblia fala que nós temos que pregar em tempo e em fora. Missões, amor pelas almas, não é criar um critério nosso. Amor pelas almas é saber que Romanos 3 diz: todos pecaram e todos estão afastados da glória de Deus, e somente através da pregação do Evangelho, que Deus não concedeu aos anjos, mas deu aos homens, nós podemos fazer essa atividade para a glória de Judéia. E agora entra um ponto bastante delicado. Ele fala Samaria. Os samaritanos, eles eram rejeitados. Quando o rei de Israel foi invadido pelos assírios e pelos babilônios, eles foram levados cativos e eles fizeram um negócio que os israelitas abominaram, que era mistura. Imagina a situação: você é chamado e escolhido como povo de Deus, ou seja, você é um povo escolhido. Você tem um orgulho de saber que você tem um sangue puro. Só que os reis inimigos invadem e fazem tudo aquilo que você mais rejeita. Eles te misturam. Eles fazem com que você perca um pouco da sua identidade. Então os judeus olhavam para os samaritanos como o lixo do mundo. Os fariseus oravam assim: Senhor, eu te agradeço porque eu não nasci mulher, não nasci cachorro e não nasci um samaritano. Olha o nível em que os judeus tratavam os samaritanos. Por isso, quando Cristo foi lá no poço lá de Jacó e viu a mulher samaritana pegando água, a mulher se esconde: como é que pode? Tu sendo judeu, fala comigo que sou samaritano, porque era um escárnio. Mas Jesus é bastante criterioso no detalhe. Bom, Jerusalém pratica também, né? Judéia pratica uma maravilha, né? Mas não esqueça desse nome. E eu convido os irmãos a reflexão, gente. Será que nós não temos nos esquecido de seu nome? Será que nós esquecemos que um dia também fomos samaritanos? Será que nós esquecemos que um dia nós fomos rejeitados? Será que nós esquecemos de onde nós vimos? Nós temos um meio para fazer, às vezes, nós se apegamos tanto com o judeu, que é a nossa base religiosa, o nosso evangeliquez. Hoje eu vou dizer sobre isso. O vocabulário de crente: ó glória, uma bênção, é ali. Aquela coisa bem do evangelho. E nós nos abraçamos com o aspecto de Judéia. Nós nos tornamos mais religiosos do que de fato cristãos. E quanto mais nos aproximamos e fixamos raízes em Judéia, mais nós nos distanciamos de Samaria. Mais nós rejeitamos aqueles que são os maiores necessitados da palavra de salvação. Jesus veio para os sãos, veio para os ricos, veio para os autossuficientes. Jesus veio para os doentes, para os pecadores, para aqueles que não tinham nada. Ele veio para os pobres de espírito. Você desceu, o pastor falou uma coisa interessante sobre pobre de espírito. Pobre de espírito é uma
fé é